MCO Contábil, a sua contabilidade totalmente online. Foi. Agora tá valendo. Fala, galera. Jornada Podcast na área pra vocês. Mais um, pela graça de Deus, com o Gustavo e com o nosso convidado hoje aqui, o André Lima. Opa. Dá um oi aí, André. Opa. Então, galera, mantendo aquela pegada, conversando com as pessoas daquele jeito que vocês gostam, gostando. Obrigado pelo feedback que vocês têm dado pra gente aí. Tem sido muito importante. E hoje, né, Gu, temos um novo patrocinador? Temos. Acabou de surgir, cara. Rolou agora quem na sabe conversa. faz ao vivo. MCO Contábil, fechando a parceria com a gente aí também, pra dar uma força pro nosso canal. Então, a gente vai deixar os contatos aí deles na descrição, né, Gu? Sim. É assim que funciona? O Gustavo é a parte técnica do negócio, vocês entenderam, né? Uhum. E aí vocês podem estar entrando em contato também, se precisar de alguma dúvida, pode chamar a gente que a gente ajuda vocês, certo? Sim. E o Gu vai fazer a apresentação do nosso convidado e vamos lá. O André Lima é um grande amigo que temos aqui na igreja, um parceiro, a gente está sempre em contato. E o André, eu quero contar para vocês assim, um pouquinho do meu relacionamento com ele, na verdade, para introduzir. Porque a gente, na verdade, tenta trazer pessoas, amigos, pessoas que a gente já tem algum relacionamento. E o André é um cara muito, muito legal, assim, que eu conheci através de uma outra amizade, de um amigo meu que trabalha com ele. Eu já conheci um pouco do André, mas eu lembro um dia que ele me chamou para ir numa hamburgueria. Eu fui junto com o André, com o Pepe, com a mãe dele. E foi quando a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco melhor a família dele. Eu já conheci a filha, que a gente trabalhava junto com ela no Piba Kids. Cara, sua filha é demais, cara. Que isso? É uma peça. É uma peça. Que menina. Ao longo do podcast eu vou soltar umas que vocês vão gostar. Cara, dá pra fazer um podcast só com a filha dele. Não, tem umas histórias desenroladas daquela. É uma desestourada. Isso daí dá. E daí nessa a gente conheceu um pouco mais da família do André, começamos a orar, interceder pela família dele, pelos trabalhos deles. Amém. E um dos motivos que eu queria trazer o André aqui é porque esse ano eu tive a oportunidade de trabalhar com ele e conhecer um pouco melhor a empresa dele. Fiz umas fotos num evento que ele teve, no treinamento, e eu conheci e eu vi que a empresa dele, eu já sabia que ele tinha uma filosofia de trabalho cristã, dentro do trabalho, fazendo devocionais e tudo mais, mas eu vi que era muito mais profundo que isso. E que ele, dentro do trabalho dele, usava de várias formas para glorificar a Deus. Não só através da vida dos funcionários, dando um testemunho, mas com outros projetos. Então, isso é muito legal. E eu queria apresentar para vocês o André, que é o cara que está por trás desses trabalhos. Já com spoilers, né? Já com spoilers, né? Sim. Mas também apresentar o trabalho que ele faz hoje e como ele investe em missões. Isso é muito legal. Amém. É, assim, trabalho espetacular que Deus tem usado ele e os recursos que Deus tem dado para ele. Amém. E acho que esse é o mais importante. Amém. Porque o André é um cara que tem recursos e ele usa para investir de volta no reino. Isso não tem preço. Então, esse episódio é para você que quer ser um empresário, que tem sua empresa e quer saber como que eu posso trabalhar, como que eu posso louvar a Deus, investir em missões. O André tá aqui. E espero que através do trabalho dele, do testemunho dele, você tenha ideias e possa fazer o mesmo no futro. Amém. Certo? Amém. Por isso, André, vem um pouquinho mais pra cá, só pra ficar mais na câmera. Pronto. Aí, ó. Aqui, pronto. Agora ficou Conta até pro mais pessoal, bonito. o que você tá fazendo hoje, então? Bom, Sua família? tudo? vamos lá, né? Antes de começar, eu falei isso antes, eu vou repetir, né? Tudo que eu sou, tudo que nós somos hoje como empresa, como grupo de empresas, não é honra nossa, não tem nada de mérito próprio. A gente sempre usa essa frase dentro do grupo GPS, que hoje é um grupo de 5 unidades de negócio, que o nosso orgulho esteja embaixo dos nossos pés, para que a honra e glória de Deus esteja acima das nossas cabeças. E diante disso, tudo que nós vamos conversar aqui só aconteceu porque Deus abriu portas. Então, assim, não tem nada do André aqui. Então, se você tá aí assistindo, achando que eu mereço que tenho, tá errado, né? É graça imerecida de Deus, é amor imerecido dele. Amém. Cara, hoje eu estou como empresário, né? O Senhor me deu esse privilégio de estar como empresário. Sou sócio-diretor de uma empresa. O meu sócio é o Armando Oliveira, ele é da denominação da Videira, do pastor Aloysio, um beijo no coração, Armando.
das 4 unidades de negócio que a gente é sócio, especificamente na área de saúde, ajudando pacientes de doenças raras, crônicas, a conquistar os seus medicamentos, seus tratamentos e ter uma vida plena. E a gente tem uma unidade de negócio que é a MCO, que a gente já fez uma parceria aqui, que é com outro sócio também, que é o Luca, que faz parte dessa sociedade junto comigo com o Armando, lá em Goiânia. Também um beijo no coração, Luca. E, inclusive, com certeza esse pod vai longe, porque a gente vai distribuir nas listas das igrejas que a gente tem, contato. Vocês vão saber um pouquinho dessas listas aí, o porquê dessas listas. E hoje a gente tem a graça imerecida de ter ao torno de 35 pessoas trabalhando no Brasil inteiro. Então, a gente tem pessoa em Passo Fundo, Goiânia, Palmas, Orlando, Flórida. A gente tem pessoas trabalhando, lógico, em Atibaia, Bragança, o Pepe, né? Um beijo no coração do Pepe. Aliás, o Pepe é o nosso pupilo, né? Foi o primeiro de toda essa história aí. E então, diante disso, cara, hoje eu estou como empresário. Sou agraciado por Deus, cara. Sou apaixonado pelo que eu faço. Eu encontrei algo muito além do que eu imaginava 3 anos e meio atrás. Vocês vão ouvir um pouco sobre isso. Aliás, fica até o final, porque eu acredito que eu tenho um presente para você que está buscando empreender. Eu acho que isso vai fazer sentido também. E eu acredito, Gustavo, que é assim, cara, tudo tem um propósito na vida de Deus. Conversão é um processo, né? Caminhada, eu acho que quando Cristo fala, eu sou o caminho, ele nos dá a entender que é uma jornada, né? Que nós temos que caminhar e a jornada, às vezes, ela é dificultosa para que a gente seja forte, né? Então, isso é nítido, né? Hoje eu fiz um devocional para minha equipe a respeito de Pedro. Pedro negou Jesus, né? E é interessante, o evangelho de Marcos, o Marcos é o discípulo que transcreveu o evangelho através de Pedro. Então ele sabia exatamente o que aconteceu, porque o Pedro foi real com ele. Mas João traduziu a história de outra forma na negação. Não sei se vocês já fez esse paralelo. Sim. E hoje eu olhei, cara, eu falei, caraca, João estava vendo Pedro não como um traidor, porque João simplesmente estava lá. Aliás, vá depois e veja isso aí no texto, né? Para ver se eu não estou mentindo, né? Quem está assistindo vê lá. João fala para uma mulher lá que tá. Ele entra com Jesus no sinédrio e fala assim para a mulher, cara, fala assim, olha, vai lá para a porteira. Vai lá e chama Pedro. E aí a mulher vai até lá para chamar Pedro. No Evangelho de João, está descrito que a mulher chamou e ele negou. Não, eu não sou Pedro, apóstolo de Jesus. Só falou isso uma vez. Só que a história não era bem assim, né? Todos nós temos a nossa jornada, todos nós sabemos o nosso caminho, mas todos nós, Deus nos coloca em diferentes cenários para que a gente conclua com aquilo que aconteceu com Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Mas tu me amas a ponto de entregar a tua vida na terceira vez? Um amor ágape? Tu me conheces. Então, todos nós temos essa jornada. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês aqui. Mas, antes de mais nada, eu quero te agradecer, viu, pelo convite. Eu estava esperando esse convite com vocês aqui há um tempo, tá bom? Sim. Vocês são muito especiais para a igreja, para todos nós. Aliás, eu quero agradecer de coração você e sua esposa pelo carinho que você tem com a minha filha. Vocês ensinaram muito sobre algo muito especial para minha filha, que eu não esqueço, inclusive naquela hamburgueria, que é a respeito de nós sermos adotados por Cristo. Sim. E isso fez a diferença no coração dela, a ponto, não se assuste, viu? A gente já fala de adoção em casa. Cara, que legal. Tá? Muito obrigado, legal. Viu, cara? Muito que obrigado. Isso. Depois eu vou te recomendar um livro. Que a minha chefe da outra igreja, ela é pastora na Bola de Neve. Ela escreveu um livro muito legal sobre a adoção de Jesus. Sim. Pra falar sobre adoção. Depois, sim. Manda pra gente. Manda pra gente. Muito legal. Manda pra gente. Bom, André, cara, muito legal. Você já deu muito coisa que a gente vai falar. Você fez uma síntese do que você vai ouvir hoje. Eu quero falar sobre o Pepe. Sim. Não só porque o Pepe é um irmão pra mim, mas porque eu sei o reflexo que o trabalho teve na vida e na formação do homem que o Pepe é hoje. Cara, como você também faz parte aí desse grupo que ajudou eles. Sim. Tá casando agora, parabéns, Pepe. O Pepe tá casando, chegando. Hein? Pepe Mas assim, como
o ambiente de trabalho foi importante Sim. para que ele crescesse com Deus. Sim. E eu sei que uma coisa que se faz com outros, né? Sim. Tem o Pedro Amaral aí que tá aí na Pepiba agora, Isso, trabalhou com você. isso, Então, como isso. que é legal. Uhum. Acho que isso é muito importante como empresários. Sim, sim. A responsabilidade que Deus está dando do funcionário pra gente que tá contratando, né? É isso mesmo. Deus passa a ser uma responsabilidade da nossa vida, a vida dele, no sentido de que a gente pode mostrar o evangelho. Uhum. Mas vamos começar me contando como você conheceu o evangelho. Legal. E eu sei que divide em duas etapas. Sim. Você conhecer o evangelho Isso. e daí o reflexo disso na sua carreira recentemente, né? Sim, 3 anos e meio atrás a gente viveu uma história aí muito louca que eu quero compartilhar com vocês. Mas o fato é que eu conheci o evangelho com 19 anos. A história é muito louca, né? Eu namorei com uma garota inclusive a Amanda, que é filha dela, continua na Piba aqui, vindo na igreja. E a Amanda é irmã da Michelle, e eu acabei conhecendo a igreja por intermédio da mãe dela. Eu vim aqui trazer a mãe da Michelle aqui, e aí eu namorava com ela, eu era secular, eu estava no mundo. Quando eu cheguei, uma coisa me chamou muita atenção. E pasme, viu? Se você está ouvindo esse podcast aqui, isso acontece aqui nessa igreja e acontece muito, né? Eu cheguei no estacionamento e vi um cara me abordando para estacionar o carro, e eu perguntei, paga para estacionar o carro aqui? O cara falou, não. Eu falei, nossa, né? Só que eu percebi que eu conhecia aquele cara. E depois eu fui saber que era o Márcio Granconato, que ele era juiz, né? E aí ele estava lá no estacionamento, servindo. Isso me chamou muita atenção. E aí eu desci pro culto, vi, né? E não se assustem, tá? Porque a primeira impressão que eu tive da igreja, eu falei, cara, o pessoal tá ganhando muita grana aqui. Eu quero ficar aqui. Porque se tá todo mundo bem, eu vou ficar bem. E a impressão que eu tive foi uma impressão interessante, mundana, né? De um cara mundano que chegou aqui. E eu frequentei a igreja cerca de uns 6 meses, cara, sozinho. Chegava a ser engraçado e cômico. Eu ia pro bar de domingo, ficava até umas 6 horas, 6h30, com a Bíblia embaixo do banco do carro, uma Bíblia católica, toda que eu achei lá. Minha mãe não sabe, que eu achei no fundo da gaveta dela. E aí eu chegava, dava 5h30, 6h30, desculpa, era 7 horas o culto aqui, eu pegava a Bíblia e vinha pra cá. E chegava aqui e eu ouvia o culto. E eu me recordo, cara, Mendão, desculpa, viu, cara, vou te falar a real, viu? Mano, o Mendes estava fazendo algumas pregações que doía o ouvido, porque era aquela época que a igreja era na horizontal e a caixa ficava na orelha. E parecia que os caras da integração só queriam me colocar naquele lugar, onde a caixa tava. E eu ouvi uma série de pregações, cara, do Mendes falando sobre idolatria. E eu comecei a pensar, poxa, tem algo de muito errado no que eu tô pensando. E a minha vivência começou ali. Só que eu comecei a pedir para Deus respostas. Em oração, uma oração de um incrédulo, né? Senhor, abre porta. Não estou vendo isso, né? Eu tive muitos problemas com relacionamentos. Muitos problemas mesmo. E Deus me deu a chance de, em uma das orações, falar assim, Senhor, coloca a mulher certa na minha vida. Eu pedi isso em oração. Acho que todo jovem faz isso, né? Aliás, jovem, né? Faça isso sim. Dobra o joelho e faça isso sim. Essa oração Deus responde com alegria. E eu falei assim, olha, se o senhor me colocar a mulher certa, eu vou para a igreja e fico na igreja com a mulher certa e tal. E por incrível que pareça, até uma brincadeira à parte, o Bima achava que eu tava vindo aqui por causa de rabo de saia, né? E eu não tava nem aí com as meninas da igreja. Não tava mesmo. E um dia, numa balada muito louca, onde todo mundo tava de shorts, estilo você aqui, tranquilo, pá. Quem me conhece, Eu cheguei lá, eu tava de social nessa balada. Eu vi uma garota de social no outro lado, no canto da balada, e eis ela não queria dançar comigo, né, Tati? Você já sabe dessa história até hoje. E aí eu chamei ela pra dançar, ela não queria dançar comigo, eu insisti, a gente começou a dançar, e eu te conheço. E passou um tempo assim, ela chegou e falou assim, cara, você não é daquele curso de inglês que você estudou dos 9 aos 12 anos? Você lembra de mim? Eu escrevia no quadro, eu te amo, você nunca deu bola, I love you, e não sei o quê. Eu falei, como assim? Ela falou, então, cara, eu sou aquela garota que você nunca deu bola e agora você quer dançar comigo? Que história é essa, né? Falei, putz, é ela. Aí Deus, sabe, abriu os meus olhos. E aí a gente começou a conversar, a gente não chegou a namorar, ficar junto, como o mundo coloca, eu levei ela pra casa, a gente, né?
e começou a se conhecer, e um dia eu falei assim, eu vou pedir essa menina em namoro. E continuando vindo na igreja, viu? Mesmo esquema, de domingo e tal. Sentei com ela, falei, moça, quero te pedir namoro. Levei ela para um jantar, porque ela é descendente de espanhol e eu também, com Gypsy King cover, mó cheio dos galos, né? Sentei com ela e falei assim, cara, você quer namorar comigo? Ela virou assim, eu não posso. Eu falei, o que acontece? Ela falou assim, então, vou te explicar, eu sou evangélica. Eu falei, putz, ó. Quase que eu falei, eu também sou, né? Na verdade, eu até falei, eu também estou frequentando uma igreja evangélica, né? Você é aquele cara que é do mundo, mas quer dizer que é crente, né? E aí ela falou assim, mas como assim? Eu falei, então, eu estou frequentando a igreja batista, tal. Ela falou, na hora que ela falou a igreja, eu já tremi, né? Mas que eu já conheci a igreja, ela falou, sou da Deus é Amor. Não que eu tenha alguma coisa contra a igreja de Deus é Amor. Tenho um carinho especial demais, tem um pastor Anderson lá, o maior carinho do mundo, que a gente manda devocional para ele e responde todos os dias. Mas o fato é que quando ela falou isso, eu falei, e agora, cara? Eu tô numa igreja totalmente diferente do que ela. Eu nem sabia que era tradicional, neopentecostal, não sabia nada disso, né? Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou uma vez na sua igreja, você vai uma vez na minha. Se você gostar da minha, você fica na minha igreja. Que nem era minha, né? Eu nem era membro da PIBA, né? Mas você já tava... Mas já se achava um membro da igreja, né? E aí eu fui lá, eu já sabia como é que era. A gente orou e tal. E engraçado que lá na igreja, na Deus é Amor, eu orei e falei, Senhor, coloca ela na minha igreja, pai. Coloca aí. Aí a gente voltou. E aí, quando ela chegou aqui, ela teve a mesma impressão que eu tive, né? Tem alguma coisa estranha, né? Porque você chega, né? As pessoas são carinhosas. Como é que você pode ter líderes da sociedade em alto nível servindo com coisas simples? Arrumando cadeira, limpando o chão, servindo na cantina, no estacionamento. E isso impactou demais, né? E aí a gente ficou como um casal. Se convertemos, nos batizamos em 2000, já faz tempo, já, 2001, 2000. A gente se batizou, começamos uma nossa caminhada cristã, casamos aqui, o Mendes, o Davi Cox, o pastor Davi Cox, que é um amor, né? Aliás, o pastor Davi Cox foi um dos casais da Dona Mariana que se aproximou muito da gente, discipulou a gente muito de perto, nos ensinou muito da palavra de Deus, tivemos a oportunidade de conhecer a palavra da vida, aí a gente fez o processo de CDL lá, que antigamente não era CDL, era um outro nome, mas não era CDL. Projeto Marcos? Não era Projeto Marcos, era um outro nome. Era um curso de sábado, aliás, a Rosa que nos chamou, e a gente acabou se apaixonando, acabamos fazendo um tempo lá, ficamos apaixonados, aprendemos muito da palavra de Deus. E na caminhada cristã, casamos, e sempre querendo ter filho, tivemos algumas dificuldades na história da caminhada do casamento com o filho, porque a Tati tinha um problema de imunidade muito forte. Uhum. Mas o Senhor, cara, fez milagre. Aí veio a Yasmin, né, que vocês já falaram aí. Essa peça. A peça. Mas eu confesso para vocês que uma das coisas que mais me marcou na minha conversão foi o testemunho. E isso reverberou na minha vida hoje. Uma das histórias que eu não canso de contar foi quando o Seminário Palavra da Vida completou acho que 40 anos, que fizeram uma festa e o pastor Davi Cox foi homenageado pela instrumentalidade de Deus na vida dele, e eu me recordo dessa história, eu sempre falo isso, não canso de dizer. Quando ele desceu, eu fui até ele correndo e falei, pastor, com essa pergunta, eu lembro que Deus colocou essa pergunta no meu coração, e foi muito clara essa pergunta. Foi tão clara assim que até hoje eu repito ela e com clareza, até do momento. Cheguei para ele e falei, pastor, 40 anos de seminário, milhares de igrejas nasceram por causa de alunos que estão aqui. O senhor teria noção do que, quando o senhor veio para o Brasil, que Deus ia fazer isso através da sua vida? E aí ele virou para mim e falou assim, filho, se Deus fez isso comigo, o que Ele vai fazer com você? E isso colocou no meu coração uma semente que até hoje reverbera. E hoje eu falo isso direto para a minha equipe. Se Deus tem feito isso comigo, falo para vocês agora. O que Deus vai fazer com vocês. Porque, de fato, um homem que fundou o Palavra da Vida, vocês conhecem a história do pastor Davi Cox, sabe milhares e milhares de alunos que passaram por lá, sabe da história que foi firmada,
o que aconteceu e o que está acontecendo, aliás, né? Porque vocês são, grande parte, a gente é fruto do Palavra da Vida. Sim. Se não fosse o Mendes estar aqui, a gente não estaria aqui, né? Então, de fato, como reverbera aquilo que a gente faz. E isso foi uma semente lançada no meu coração. E dali por diante, minha vida começou a dar foi o meu start de processo para ser o que a gente é hoje, né? São mais de 20 anos de caminhada cristã, 22 anos de caminhada cristã. E hoje, assim, a gente enxerga como as coisas aconteceram no tempo certo. Dali eu comecei a entender que eu precisava, que eu tinha um chamado de contribuição. Esse chamado de contribuição, eu confesso para você que não há como você ser empresário e não ter um chamado de contribuição. Sinto muito você que está me ouvindo e é empresário, tá? Não tem como. Não tem como. Porque se tudo pertence a Deus, se existe aquela passagem em que os discípulos perguntam, quem deu mais aqui? E a viúva que veio deu tudo? Como é que pode eu e você não dar nem 1% ou a nossa vida em prol do evangelho, da mensagem? Não tem como. Então, eu comecei a entender que eu precisava servir de alguma forma a Deus, além dos talentos que eu tenho, eu toco, canto, mas não era isso, isso, porque isso eu já fazia no mundo, entendeu? Quando eu era moleque eu tinha uma banda, eu tocava no mundo, mas não era isso. E Deus começou a falar que era algo mais simples, e era algo de sacrifício, que é a contribuição. O primeiro missionário que a gente ajudou, até mandar um beijo no coração, foi o Lauro Pasquini. Foi o primeiro cara que a gente ajudou. E eu lembro que a gente era dos jovens e Deus tinha me colocado isso no coração. Eu falei com o Mendes falou, tem um jovem que você pode ajudar. E ele estava no seminário. Ele estava começando o seminário. E eu falei, cara, ótimo. E olha só como a coisa é, né? Depois eu fui padrinho de casamento do Bruno Pasquini e eu nem sabia da relação, e depois que era o irmão, e a gente e a gente acabou virando. Hoje o Bruno é um dos grandes amigos que eu tenho. E a família Pasquini em si, né? É uma família fantástica. O Leandro, o mais velho, esqueci o nome dele. Não é o mais velho, o gêmeo do Lauro, o Henrico. O Henrico. E aí, resumo, a gente começou pequeno, eu e a Tati. Era algo em torno de 80, 60 reais por mês que a gente ajudava ali com o Lauro por mês, que fazia parte de uma mensalidade de 300 reais, entendeu? Mas era algo significativo pro Lauro. E a gente começou a entender que não era a quantidade, era aquilo que Deus tinha colocado, entendeu? À disposição. À disposição. E dali foi a primeira semeadura que Deus colocou no nosso coração. E a gente começou a perceber que além disso, a gente poderia contribuir com outras igrejas. Aí a gente começou a visitar igrejas pequenininhas, porque a gente sempre entendeu que a PIB é muito forte e tem pessoas para fazer muito boas no que fazem aqui. Mas nas congregações precisam de ajudas. Então a gente começou a visitar congregações. Na época a gente nem tinha congregação. Mas a gente começou aí, chegar a ser engraçado, né? Vou abrir algumas histórias de bastidores que vocês vão achar interessante. A gente ia na igreja, o Mendes, se você estiver ouvindo, por favor, cara, depois você me chama. A gente ia na igreja, a gente fala assim, putz, essa igreja precisa de ajuda, cara, não é possível que ninguém venha aqui. Aí a Tati, com o coração todo fervoroso, chegava aqui no culto, já chamava o pastor Edmilson, o Mendes, o pastor Edmilson ainda era o Marcão, que era o seu pai, chamava e falava assim, não é possível que aquela igreja tá daquele jeito, gente, vocês têm que ajudar, a gente vai ajudar, mas vocês têm que ajudar, e a gente tacava fogo no coração deles, tem que ajudar. Aí daqui a pouco ia lá e ajudava a congregação de perdões. Aí daqui a pouco, Terra Preta foi uma história muito interessante. Aliás, que o Pedro tá aqui, né? Que o pai dele é pastor de Terra Preta. Uma das histórias mais interessantes que a gente vivenciou. A igreja começou a receber um convite para ajudar lá, e eu lembro que a gente tinha ouvido no domingo, e a gente falou, no próximo domingo a gente tá lá. A gente falou assim, eu e a Tati. E a gente foi. Quando chegou lá, cara, assim, a nossa sensação é de que a gente não era ninguém. Porque a gente chegar numa igreja, e irmão, ouça o que eu vou dizer aqui, se você está ouvindo esse podcast, com o maior carinho do mundo. Você chegar numa igreja onde você vê uma família sozinha, pregando para si mesmo. Essa é a realidade de muitas igrejas, Gustavo, hoje, tradicionais no nosso Brasil. Muitas igrejas tradicionais. É o que a gente viu. Naquele dia, tinha a família da Beatriz e do Zé, o Salomão e a filha dele, esqueci o nome dela, a Marilyn, e eles estavam lá sozinhos.
E a gente chegou lá e falou, não é possível, cara. Não é possível. E aí eu lembro que eu sentei e eu achei que a gente tinha chegado no horário errado. Entendeu? Não, mas era o horário certo. E ele começou o culto sozinho. E essa é a realidade de muitas igrejas. De muitas igrejas. Então tá na hora da gente sair da nossa zona de conforto. Tá na hora da gente sair da nossa zona de conforto. Se você acha que tá tudo bem, tem algo de muito errado. Eu não sei que autor falou isso, mas foi um autor cristão, não sei se é Spurgeon ou não, mas o fato é que se você algo tá muito, tem alguma coisa. E aí a gente saiu dessa zona de conforto. A gente chegou na igreja, pra variar, né? Chegamos de novo. Mendes, pelo amor de Deus. Precisa ajudar aquela igreja. Precisa ajudar aquela igreja. Como é que é essa história? Quem vai pra lá? Quando vai? Porque vocês falaram que vai ajudar e aí a gente, sabe? Sim. E aí a gente passou a ajudar a Terra Preta. A gente ficou, acho que em torno de uns 6 meses, 1 ano lá. E aí começou, o Mendes sacou isso, sabe? Eu acho que naquela época o Mendes já tinha esse entendimento. Começou a pegar casais de líderes jovens e mandar para as igrejas. O Júlio Elaine foi para lá um tempo, que foi muito bom também. E a gente começou a ver isso. Jovens que tinham esse chamado de liderança, de ir para frente e ir nas congregações. Aliás, jovens da Jupiba, Ricardo, por favor, né? Tô falando para vocês com conhecimento de causa. Quando você faz isso, você muda corações de pessoas, você muda o seu coração. Porque você começa a entender que a realidade nossa é muito além da realidade que o pessoal vive. Vitória Régia, Maracanã, Terra Preta ainda hoje é uma igreja, olha, nem vou falar, né? Hoje é outro nível, né? Uma transformação, mas se você vai para a igreja de Itapeva, essas igrejas... Monte Santo. Vale dizer também, casal que a gente vai trazer em breve, mas o Igor e a Cíntia ficaram 7, 8 anos em Terra Preta. Eles eram membros da igreja, o Igor, saíram e ficaram anos. Daí, agora que começou a estruturar melhor, entrou esqueci o nome do pai do Pedro. Gilmar, né? O Gilmar. Daí eles viram uma oportunidade de voltar, estão com a filhinha deles, querem que ela cresça aqui na igreja, e tá fazendo escola. Mas 8 anos 8 anos lá, dedicados lá. E, pessoal, é uma transformação, porque hoje a igreja, estão batendo 100 pessoas de frequentantes na igreja. É lógico, parece ser um número pequeno, mas não é o número, é o que Deus tem feito. Número é consequência. Quem conhece a história de Terra Preta, a gente vai trazer o Gilmar para contar. Isso. Quem conhece a história sabe que essas 100 pessoas é um milagre. É um milagre. É um milagre. 100 pessoas lá é um milagre. É um milagre. Eu conversei muito com o Pedro. Germar pastoreou lá. Germar também pastoreou lá. O Germar passou um tempo lá. O Rodrigo Adene ajudou um tempo lá também. Agora, o Rodrigo Adene está ajudando agora lá. Aliás, quero agradecer o Rodrigo Adene, porque eles estão lá na Vitória Régia e meu sogro foi visitar lá e viu que a igreja está fantástica. Eles estão ajudando lá. O Rodrigo, o André Oliveira. André Oliveira. Muito legal. Então, nessa história toda, Gu, isso colocou muito essa questão no nosso coração. E eu me recordo claramente que eu orava para Deus, não que era uma forma certa, para que Deus me desse mais capacidade de ajudar mais. Né? Sempre foi a minha oração. Pô, me dá mais para que eu faça mais. Ao longo do tempo, e isso serve até como exemplo para todos nós, né? Você vai aprendendo algumas coisas no aspecto de contribuição. Aliás, você vai aprendendo quem você ajuda, quem você não ajuda, entendeu? É normal. E Deus, e você tem que estar muito apto. Eu sei que é uma coisa muito delicada da gente falar, mas a gente tem que falar, você tem que estar muito apto a ouvir o Espírito Santo. Porque ele vai colocar o momento certo, a forma certa, né? Recentemente eu fiz um devocional com a minha equipe sobre o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele nunca contradiz a palavra de Deus. Ele vai sempre estar alinhado com o que Deus tem na sua palavra. E geralmente nós temos a tendência de, quem tem a tendência de contribuir, muitas vezes faz por emoção. E a emoção atrapalha nesse momento. Ela tem que ser guiada pelo Espírito. Existem fatores que levam você a contribuir da forma certa. Aliás, se você está ouvindo o podcast, quer saber um pouquinho mais, pergunta aí no coisa, depois a gente faz uma outra rodada aí. Sim. Mas existem fatores que levam você a contribuir hoje. Né? Hoje a gente tem 5 unidades de negócio que contribuem com diversos projetos missionários. Eu vou chegar um pouquinho nessa história, mas vocês vão entender. Mas diante disso, a gente caminhou, eu trabalhei, eu me formei na área de tecnologia, sou formado na área de tecnologia, fiz administração de empresas, e tudo isso acontecendo, né?
Eu MBA na Fundação Getúlio Vargas. Deus me deu portas para estudar no exterior. Fiquei na Alemanha, indo e voltando. Foi uma época bem difícil para a Tati. Aliás, a Tati é uma guerreira. Minha esposa, te amo demais. Ela aguentou firme, porque foram tempos difíceis, sabe? Eu saía, ficava um mês, voltava, depois tinha que ir de novo, e aí tinha uns estudos, era algo bem difícil. Às vezes tinha que viajar no mesmo mês 2 vezes, 3 vezes, e ela aguentou firme, né? Aguentou firme ali. E aprendi muito na Alemanha, aprendi muito, muito, muito. Mas eu confesso para você que nada disso foi fator de sucesso para a gente viver o que a gente vive hoje. E eu sempre achei que era o meu intelecto e a minha força. Aliás, jovem, presta atenção. Saca só essa daqui. Não é você. É o que Deus tem para você. Não é você. Você pode até achar que um MBA vai te definir, que uma segunda língua, uma terceira língua, uma quarta língua, enfim. Não é isso. É o que Deus tem para você. Só que você tem que estar disposto a estar aberto a ouvir o que Deus tem para você. Sim. E que muitas vezes dói. Não é coisa simples. Não é coisa do tipo assim, olha só, basta você se qualificar, né, nesse curso de certificação que você vai conquistar essa vaga. É muito mais que isso. É muito mais que isso. A gente é chamado para estar no centro da vontade de Deus e não pôr Deus no centro da nossa vontade. Perfeito. Eu acho que essa é a dificuldade hoje. Essa é a inversão de valor que a gente tem. Essa é a inversão. Eu faço eu quero fazer essa faculdade e daí Deus tem que estar na minha vontade de fazer. Não. Eu quero fazer essa faculdade para dar louvor a Deus, para servir a Deus. Acho que essa é a inversão. É a inversão. Não total. é deixar de fazer ou correr atrás do seu sonho. Não. Mas é saber que querer estar dentro dessa vontade de Deus através daquilo que você se sente chamado a fazer. É isso mesmo. É tão evidente isso que quando Deus abriu os nossos olhos para isso, a gente começou a entender que o que tinha tudo para dar certo e deu errado é porque simplesmente a gente inverteu. Em vez de ser para Deus, né, com Deus e para Deus, era algo que a gente está fazendo por Deus, e quando Deus não pede isso no Evangelho. E, aliás, cabe exatamente isso, né? Eu sempre falo isso, eu não canso de repetir. Aliás, muitas vezes eu vou na classe dos jovens, eu falo isso porque eu sei que isso bate no coração de vocês, principalmente dos jovens que acabam tendo essa situação. O jovem, ele acredita que ele obedece para ter algo. Aliás, não é só o jovem, né? A gente tem essa tendência desse legalismo, né? Obediência porque tá na lei e eu tenho que obedecer. Respeitar pai e mãe, não tá errado isso, tá tudo bem, né? Honrar, tá tudo certo. O grande lance é que Jesus não nos chamou dessa forma. É o inverso. Você faz porque você ama. Obediência é uma consequência de amor. Contribuir é uma consequência de amor. Eu contribuo porque sou amado. Porque eu percebi o tamanho do amor de Deus por mim. Como não espelhar o que Deus fez por mim? Como não amar aquele que precisa ser amado? Então, quando você coloca o parâmetro certo da graça, e desculpa, né? Vamos ser bem sinceros, os caras tornaram o evangelho da graça algo promíscuo que não é, né? Infelizmente, tem muitas igrejas tratando o evangelho da graça de uma forma errada, de uma forma libertina, né? Não é a forma que Paulo nos trouxe. É a mesma inversão, né? Tipo, o que Deus vai fazer para mim e não o que eu tenho que fazer. Isso. Então, assim, o desafio é você estar na postura certa, né? E aí eu vou abrir esse testemunho que eu acho que é a razão pelo qual acho que a gente pode estar aqui. Então, se você está no podcast, agora começa o podcast, né? Agora que começa o podcast. Há 3 anos e meio atrás, 3 anos e meio, vamos lá, 2018, outubro de 2018, eu tive a experiência de falir, né? Eu estava numa grande empresa um pouco antes,
Em 2016, eu estava numa grande empresa, um cargo muito top, um head de tecnologia e inovação. Pedi demissão porque minha filha ficou doente, minha filha já tinha tido um problema, era um caso meio delicado, para cuidar dela e tacatate. E aí a gente começou um negócio que tinha tudo para dar certo. Nós reuníamos empresários de 5 cidades diferentes, aqui da região, Atibaia, Bragança, Bom Jesus Perdões, Mariporã, Socorro, e a gente fazia network com esses empresários. Chegamos a ter 150 empresários envolvidos, trocando referência. Só que deu errado. Deu errado. Deu errado porque era a minha força, era o meu querer, era a minha vontade, era o meu sonho. E não eram os planos que Deus tinha para mim. E eu saí da área de medicamentos com essa visão, falando que nunca mais ia voltar para a área de medicamentos. Essa era a minha frase. Inclusive a Tati sabe disso aí. Nunca mais eu piso nessa área de medicamentos. Porque é uma área difícil. É uma área cheia de ego. É uma área extremamente difícil. Extremamente difícil. Quem trabalha na área sabe. Na indústria farmacêutica, sabe? Cheio de egos, padrões, ritos. Cheio de leis. Difícil. Uhum. E aí, eu tive uma última oportunidade, uma última cartada de assumir um negócio na cidade. E um negócio que estava indo muito mal, mas que se eu acertasse, eu ia ganhar bastante. Ou ia ser dono do negócio. E eu me dei mal também, né? Nesse negócio. E foi muito mal. Ou seja, eu estava falido, né? Quem está falido sabe que o fundo do poço é horrível. E quando falta dinheiro dentro da sua casa, relacionamento, casamento, tudo vai por água abaixo. Tudo vai por água abaixo. É um dos dados maiores de divórcio dinheiro. É dinheiro. São 3, né? Dinheiro, comunicação e sexo. São as 3 coisas que mais se divorciam, né? Os casais mais se divorciam. E eu senti na pele isso, né? De ir no mercado com um carrinho e você vai passar o cartão na esperança que ele passe e ele não passa. É punk. E ter que deixar o carrinho inteiro. Cara, isso foi a gota da água pra mim, entendeu? E aí você é provado do que você tem dentro de você. E eu descobri uma coisa muito triste. Que eu não tinha um entendimento completo da graça de Deus. Não tinha. Por quê? Porque eu comecei a espanar. Aliás, crente que está espanado, é para você esse podcast, né? Eu comecei a espanar. Comecei a falar, comecei a criticar pessoas que não deveriam ser criticadas. Você que está espanado, você começa a fazer isso. Porque as trevas é a ausência de luz. E a luz é o amor que está em Cristo Jesus. E a gente está com a ausência disso. E quando você está em trevas, você começa a fazer coisas que você não deve fazer. Fala mal de pessoas, criticar. Seu casamento começa a virar um ambiente de batalha. Né? Não é um ambiente de construção. É um ambiente de batalha. Você chega todo dia, você chega e sempre... Pode ser, às vezes, um copo que está mal lavado, você vai reclamar. E diante disso, cara, eu me vi numa situação... E nisso tudo, minha mãe teve uma situação de um derrame, né? E foi uma coisa delicada. Meus irmãos me cobravam uma posição, porque eu tenho que ser bem honesto, eu sempre fui um dos irmãos que sempre esteve muito ausente da casa dos meus pais, isso é fato, e eles me cobravam uma posição, e eles me pressionando de um lado, minha esposa do outro, financeiro do outro, eu espanei, galera. Deixei minha casa, e sem pra onde ir. E acabou que eu acabei indo pra casa da mamãe e do papai, né? Fiz errado 2 vezes. Não erre 2 vezes, viu? Se um dia for deixar o celular, não vá pra casa dos seus pais, porque isso é um erro 2 vezes. Hoje eu colho um fruto pesado disso, viu? Seus pais aceitaram, sei lá? Então, esse foi um dos erros. Meus pais aceitaram. Não, porque eu conheço... Meus pais aceitaram. Eu tenho um amigo que espanou. Sim. Chegou, bateu na porta, a mãe olhou da janela, viu, só deu tchau e foi dormir. E tá certo. Grande reação. Mas meus pais aceitaram, até porque pai eles... e mãe... É pai e mãe, né, É uma cara? posição difícil. É pai e mãe. E aí eu fiquei na casa dos meus pais durante, acho que uns 3 meses. Cara, eu vi o fundo do poço, sabe? A ponto de... Eu lembro que era dezembro, minha lógica, a Tati ficou numa situação muito delicada, ela também quis sair, e ela ficou um tempo fora, foi viajar, e eu tentava contato, eu não conseguia, minha filha pedia eu todos os dias, e eu chorava todas as noites, não teve uma só noite que eu não chorei.
E eu lembro que na virada do ano de 2019, foi 2019 isso. E eu 18 para 19, 2018 para 19. Eu ouvindo os fogos, eu falei, cara, eu preciso acabar com isso, acabar com a minha dor. E aí, na minha adolescência, eu já tinha tentado suicídio uma vez. E aí eu tentei o suicídio. Torrei de remédio, mas não fez um só efeito. E eu falei, caraca, Deus não, né? Que Deus quer disso aqui? Que Deus, né? Não é hora de eu ir, né? Que Deus tá querendo dessa história? E aí, bom, aconteceu que não aconteceu nada, né? E eu continuei essa pegada até que dia 5 de janeiro, cara, eu recebi uma ligação. E era um cara dos Estados Unidos, que eu tinha trabalhado com ele. E ele virou pra mim e falou, cara, Deus colocou aqui no meu coração pra mim ligar pra você. Você tá bem? E eu falei, cara, estranho, porque eu tinha saído há 5 anos da empresa. Eu falei, cara, não tô. Fui sincero com ele. Ele era cristão também. A gente tinha se conhecido em Goiânia. E eu falei, cara, não tá tudo bem. Eu tô mal pra caramba. Eu deixei minha casa. Tô indo pro divórcio. Minha esposa já pediu o divórcio. Não tem o que fazer. E ele pegou e falou assim pra mim. Falou, cara, Deus te ama. Eu falei assim, não. Você tá de brincadeira, né, mano? No meio dessa situação toda, você vai falar pra mim que Deus me ama? Lógico que eu sei que Deus me ama. Ele falou, não, você não sabe que Deus te ama, cara. Você não tem noção do que Deus fez por você. E eu comecei a pensar nisso. Falei, cara, será que ele tem razão? Será que eu não sei verdadeiramente quanto Deus me ama? E foi bem difícil ouvir isso aí, porque eu tava totalmente perdido, cara. Eu não sabia o que ia fazer. Eu tava a ponto pra você ter noção. O meu nível de loucura. Eu tava num ponto tava procurando a oportunidade de entrar como voluntário da OTAN. Porque não sei se você sabe, né? A OTAN tem Como eu sou da área de tecnologia, eu falei assim, eu vou virar um louco, um fuzileiro louco aí que fica com staff, né? Porque você tem que ter uma certa idade para a OTAN. Já tinha passado, sim, mas a minha ideia era entrar no staff e tal. Uma coisa louca, sabe? Tava num nível bem louco. Caraca, mano. Bem louco, bem louco, bem louco. E aí, bom, eu peguei e esse cara falou isso pra mim e ele falou, cara, eu tô orando por você. E eu quero dizer pra você, Deus te ama e ele tem renovo na sua vida. Você não conheceu o Evangelho da Graça ainda. Você tá agindo pela tua própria força. E, cara, isso foi assim, foi o start da coisa. E ele falou uma coisa, cara, que eu confesso pra você que eu não posso deixar isso em vão, né? Quando aconteceu tudo isso, eu estava na igreja da IEM, na igreja evangélica do Maracanã, eu não estava aqui na Piba, mas como são igrejas muito próximas e praticamente irmãs, a gente tem, né, os membros da igreja da IEM sempre nos apoiando no aspecto, irmão, você tem que voltar para sua casa, sempre falando a mesma coisa. Né? E eu vou ser sincero para você, esse é o pior conselho que você dá. Por incrível que pareça. Tá? Ele tá certo, mas não é o conselho correto. O conselho correto é você ouvir, por incrível que pareça. Não é falar. Sim. É ouvir e deixar o cara falar. E eu lembro que o Paulo Sabatia, que era da IEM, que ele inclusive foi membro aqui, a gente conversou muito, ele contou a história do pai dele. A história do pai dele é uma história muito difícil, que já havia acontecido um divórcio e tal. Resumo, o pai dele passou por uma situação muito difícil e o pai dele acabou com nada, cara. Mas graças a Deus, pelo amor e a fidelidade de Deus, a mãe dele espelhou a Cristo na vida dele. E ele pôde fazer tudo diferente. Entendeu? E ele contou essa história pra mim. E eu lembro que isso reverberou muito quando esse cara aqui dos Estados Unidos ligou e falou isso pra mim. Cara, tem renovo nessa história. E Deus pode fazer coisa nova. E a partir dali, Deus começou a mexer no meu coração. E aí, eu lembro até hoje, porque a gente tinha dado entrado num divórcio, eu ia pagar o advogado. Deus falou, você não vai pagar mais nada, mano. E eu falei, eu não vou pagar mais nada. Não vou fazer mais nada, não vou fazer mais divórcio, não quero fazer mais nada. Isso aí, daí que eu vou ficar assim, acabou. Não vou casar, mas não vou casar de novo. Então eu vou ficar assim. E aí, eu falei isso pra Tati, Tati pirou, falou, você tá ficando louco, cara. Tava tudo certo, eu ia morar em São Paulo, eu já tava até pensando, planejando pra ir pra São Paulo. E, cara, Deus foi tão gracioso, mano, que no dia do aniversário dela, Deus colocou assim pra mim e falou, filho, leva lá uma flor.
Você ama ainda essa mulher. E eu sempre fui apaixonado pela Tati. Isso aí é fato, ela sabe disso. E aí eu fui, comprei um buquê de flor e tal, e fui levar pra ela. Falei, e agora, né? Ela vai tacar essa flor na minha cara, né, meu? Aí dei a desculpa que Quantos ia meses ver tava Yasmin. fora já? Já tinha uns 2 meses. Era o mês de março, mês do aniversário dela. Eu vou tacar a flor na minha cara, né? Falei, mas eu vou dar desculpa que eu vou ver a Yasmin e dou a flor pra ela. Aí cheguei lá, e ela gostou e tal. Resumo, cara. Quando foi em março, eu voltei pra casa. No dia do aniversário do meu casamento, eu voltei pra casa. Um monte de feridas abertas. Porque não é assim. Volta e acabou. Um monte de feridas abertas. Um monte de coisas que machucaram muito, profundamente. Tanto ela como eu. E aí é o lance que eu comentei, né? Só a luz do evangelho para apagar a escuridão. Mais nada. E o evangelho é o amor de Cristo. E o amor de Cristo é literalmente inconcebível, porque é loucura. É loucura. É você dar o seu filho por nós. É loucura. E aí é só através do entendimento desse amor que as coisas foram se encaixando e a tal ponto que no dia 23 de março eu recebo a ligação do mesmo cara lá dos Estados Unidos falando o seguinte: cara, eu preciso de um grande favor seu. Eu preciso que você venda uma empresa para mim lá em Goiânia. E eu não tenho como voltar dos Estados Unidos porque eu estou no processo de green card. Eu tô com a minha família aqui, estabelecido aqui. Eu tô com uma empresa de construção civil. Eu não vou voltar pro Brasil para solucionar isso. Quebra o galho para mim. Resolve isso para mim. Falei, cara, eu vou achar o comprador dessa empresa. E eu achei o comprador, já. Achei o cara que tinha uma rede de farmácias em Bragança Paulista. Fui lá com esse cara até lá Goiânia. Chegou lá em Goiânia. Na verdade, fiz uma auditoria dos dados, levei ele lá, tudo, a gente viu tudo. Chegou lá em Goiânia, o cara tava lá comigo. E aí, tudo certo. Eu falei, agora, graças a Deus, eu vou conseguir pelo menos o sustento de alguns meses para minha casa. Porque até então, cara, a Tati tava quebrando. Aliás, a Tati que pagou a minha passagem para ir pra Goiânia. Você vê como a Tati me ama, né? Pagou a minha passagem para ir lá, reservou o hotel, que foi a gente que reservou. E aí, quando chegou lá, eu apresentei tudo. E, cara, quando foi a gente chegou numa segunda, quando foi na terça-feira à noite, ele me chamou para uma conversa, a gente foi jantar. E esse cara chegou para mim e falou assim: André, eu já tenho uma definição sobre essa empresa. Terça não, quarta-feira. Falei, opa, que legal, né? Já fiquei feliz, né? Aí ele virou para mim e falou assim: cara, eu não vou comprar essa empresa. Eu falei, você tá de brincadeira, cara. Que bela definição, né? Okay. Eu tô saindo de Atibaia, te pagando a passagem. Não, eu paguei a passagem do cara. Aliás, no cartão da Tati, eu paguei a passagem do cara, paguei o hotel, levei o cara até lá, na expectativa que ia dar tudo certo, porque realmente, se você olhava os números, era algo promissor, mas era um desafio, porque a empresa tinha uma dívida muito alta. E aí ele chegou para mim e falou assim: cara, eu não vou ficar com a empresa, ela tem um passivo muito grande. Mas eu tenho uma proposta para você. Ele virou para mim e falou: eu tenho uma proposta para você. Eu falei: pode falar. Ele falou: olha, minha proposta é o seguinte, você volta, eu vi que você fez a auditoria da empresa, você coletou todos os dados dos clientes que estão aí, volta comigo para Bragança e a gente abre esse mesmo negócio lá. Você já tem os clientes? Cara, é desafiador. Aliás, jovem, você é empresário, é algo que todo mundo vai bater um dia. Mas esse é o tipo de escolha que já está pré-definida no seu coração quando você entendeu o amor e a graça de Cristo. Você não vive para cumprir leis. A obediência é uma consequência de amor. E aí a resposta para esse cara foi o seguinte: cara, você fez a proposta certa para o cara errado. Eu jamais vou fazer um negócio desse com uma pessoa, ainda mais com meu irmão em Cristo. Eu não vou fazer um negócio desse. Expliquei para ele, esse cara ficou bravo, mano. E a gente tinha até sexta-feira para ficar juntos. E no dia seguinte eu tinha que voltar na empresa, colher outros dados. E, cara, minha cabeça já... Eu falei, e agora? O que eu faço? Eu aqui... Como é que eu vou falar pra Tati? E a Tati me ligando. Cara, o que aconteceu? Fechou o negócio, deu certo. Eu falei, amor, espera, tô validando aqui as informações. E eu comecei a ver, cara, que realmente era uma grande oportunidade. Quase impossível, mas era. E eu voltei com isso na cabeça. E eu lembro que no voo, né, o cara não falava nada. Nada. Aquele silêncio.
Mano, o cara nervoso, chateado pra caramba. E a gente voltando e tal. E é ruim, né, cara? Porque você leva o cara, né? E depois fica uma situação. E eu até pensei, falei, acho que ele vai pegar um voo antes, mas ele já tinha pago o voo, né? Acho que ele não ia fazer isso. E aí, resumo, voltamos. E aí eu cheguei e falei pra Tati, meu, a Tati falou, não acredito que aconteceu isso. Eu falei, aconteceu, Tati. Ela falou, e agora? Eu falei, agora eu vou ter que falar pro Armando, né? Falou que tá lá em Orlando, que não vai dar. E ela falou, né? Fala, vamos ver o que Deus tem, né? E na segunda, e no sábado, o Armando me ligando, querendo saber a resposta. Eu falei, irmão, calma, na segunda a gente conversa tal. Irmão, você não tem noção. Quando você tá num nível desse, você tá pensando até que a folhinha da árvore tá caindo pra te dar uma resposta em Deus, entendeu? Você fica assim, Senhor, dá a resposta com essa folhinha caindo, entendeu? Porque é mais ou menos assim, você tá num nível de desespero que é complicado. Você precisa de dinheiro, você tem uma criança dentro de casa. A minha casa tava em financiamento indo pra leilão. Minha casa estava indo para leilão, eu estava perdendo um carro de leasing. Irmão, resumo, né? Situação delicadíssima. E aí eu falei assim, Senhor, domingo é o dia do culto. O senhor vai me responder? Definido. Cheguei no culto aqui, sentei, nada a ver o culto. Segundo, nada a ver. Ou seja, não estava ali a resposta. Às vezes a resposta que você espera não está no púlpito. A resposta que você espera está em você. Uhum. E Deus já tinha me dado essa resposta, só que eu não queria ver. Cara, na segunda, eu confesso pra você que eu fiquei com medo que eu ia falar pro cara, né, pro Armando. Mas eu tive que ser sincero. E aí eu lembrei do versículo, né, que o nosso amigo Bolsonaro usa tanto, né, da verdade, né, e a verdade vos libertará. Eu falei, vou falar a verdade. Aí eu expliquei, falei, eu levei o cara lá, fiz todo o inventário, não sei o quê. O cara disse, aconteceu isso. Ela fez essa proposta pra mim. E eu falei pra ele, cara, você fez a proposta certa pro cara errado. E aí ele falou, cara, não brinca comigo, bicho, eu não tenho como voltar, eu tô com a minha família aqui, eu tô no processo do green card, toda essa história que eu já contei. Mas não foi culpa sua. Não, não foi. É que ele tinha que levar as notícias ruins, né? Cara, a pior coisa que tem é você ser o cavaleiro do apocalipse. Trazer a notícia. Um dia, mano, seja numa igreja, numa empresa, qualquer lugar que vem trazer notícia ruim não é bom. Sempre não é bom. Mas eu falei pra ele, cara, pera um pouquinho. E foi um estalo. Porque Deus falou assim, filho, espera. Fala pra ele aguardar um minutinho e conversa com a Tati. Aí eu falei, pera, me dá 5 minutinhos pra conversar com você. Tá. Aí eu desliguei a conferência, desci, que a minha casa é um sobrado, desci e falei, Tati, cara, aconteceu isso. E eu pensei aqui, Deus colocou no meu coração, se eu fizer uma proposta pra ele no seguinte formato, eu assumo a empresa durante 3 meses, a empresa já tá mal. Eu assumo a empresa durante 3 meses, e se a empresa, a gente chama de rampagem, né? Se a empresa rampar para um resultado, eu faço a proposta para ele de sócio. A gente vira sócio. E, cara, a Tati falou assim, sensacional. A gente não tem nada para perder. Só pede para ele um mínimo pra gente comprar comida aqui dentro de casa. Foi isso, cara. Foi exatamente isso. O mínimo pra gente comprar comida, pagar água, luz. Se tivesse mínimo, a gente aguenta esses 3 meses. E lá vou eu falar com o Armando, né? Quando eu fui falar com o Armando, cara, a gente sentou, falou, irmão, e aí, tudo bem, tudo bem. E ele é muito, muito espontâneo. Ele falou, cara, ele falou, eu tenho uma proposta pra você. Eu falei, ih. Você esperou ele falar primeiro? Ele tem uma proposta pra você. Eu falei, eu também. Aí ele falou assim, ele falou, qual? Eu falei, então, minha proposta é essa, eu assumo a empresa pra você não precisa voltar, eu fico 3 meses com a empresa, e a gente, se tudo der certo, eu assumo a sociedade. Só que eu falei, só que tem 2 pontos, e Deus tinha colocado isso no meu coração, que eu tinha falado com a Tati, até acabei esquecendo de falar. 2 pontos. Primeiro se a empresa chegar num resultado que eu estou imaginando, que a gente está imaginando, sim, nós vamos fazer algo que Deus tinha colocado no meu coração já há muito tempo. Aliás, durante tudo isso que aconteceu, dessa loucura que aconteceu, eu sonhei com uma criança da Síria puxando a minha roupa e falando, tio, me ajuda. E eu falei, cara, eu quero ajudar crianças. E eu falei isso pra ele. Falei, cara, quando terminar isso, se a gente atingir o resultado, eu quero assumir um projeto missionário. Você topa comigo? Ele falou, cara, você não tem noção.
Acabei de falar isso com a Paula, que é minha esposa, e ela falou, Armando, deixa ele tocar a empresa. E se a gente atingir um resultado, a gente começa a ajudar as crianças. Cara, Nossa. Essas esposas. Irmão, quando ele falou isso, cara, sabe, parecia que Deus tinha enchido a aljava que a gente precisava. E eu confesso pra você que a empresa começou começou com um passo muito ruim, diga-se de passagem, porque eu tive que fechar o escritório de Goiânia. Aliás, o Ítalo, que é um dos caras que estava lá e ficou, até hoje ele está com a gente, ele teve que desmontar o escritório. Era um desafio, né? Porque uma coisa que foi muito legal, o Armando sempre me deu liberdade para trabalhar. E ele falou, cara, a partir de agora a empresa é sua. O que você vai fazer? E eu falei, agora eu vou tomar as atitudes que eu imagino que tem que fazer. E a primeira coisa foi diminuir o custo fixo. Falei, fecha o escritório de Goiânia, a gente tinha um custo de 40, 44 mil lá. Cara. Falei, fecha o escritório de Goiânia, encerra esse escritório, vai todo mundo trabalhar de casa. Mas como trabalhar de casa? Eu falei, não, a gente tem tecnologia para isso. Eu já tinha agência de vendas, que o Pepe trabalhava comigo. Mas um beijo do coração do Pepe de novo. A agência de vendas estava nesse meio, né? Que a gente já trabalhava, a gente fazia prospecção e agendamento de reunião por telefone, nesse intermeio, e o Pepe já estava comigo, e eu já tinha o PBX online, eu já tinha toda a tecnologia para ter uma pessoa trabalhando de casa. Entendeu? E aí, quando eu falei isso, eu lembro até hoje que o Armando me ligou e falou assim, irmão, quero falar um negócio pra você, mas não leva a mal. Eu falei, pode falar. Eu falei, então, os caras estão falando que você é meio louco, que você veio da Disney, que isso não dá pra acontecer. 2019, antes da pandemia. Antes da pandemia. Em abril de 2019 aconteceu isso aí. E, inclusive, agora em abril nós completamos 3 anos de empresa. E nós vamos fazer um culto de comemoração. E vocês já, obviamente, estão convidados para estar conosco. E aí eu falei, como assim, cara? Como assim? Ele falou assim, não, é porque eles acham que isso não é impossível, trabalhar de casa. Como é que eu vou trabalhar de casa? Eu falei, Agora, né, 2022 é muito engraçado olhar pra esse tipo de comentário. agora é assim. E era 2019, cara. Era 2019. Como que você sai de casa pra ir trabalhar, Agora, cara? como assim vocês vão voltar a trabalhar em escritório? Né? É assim. E aí, cara, foi interessante essa história, porque até hoje o Ítalo fala, putz, cara, eu falei que você vinha da Disney, né? E a gente até brinca disso aí, né? Mas a realidade é que Deus já tinha nos preparado ali para viver o impossível. Porque quando aconteceu a pandemia, todos nós já trabalhamos de casa. Todos. Nós temos um escritório aqui em Atibaia, mas ele é híbrido. Vai quem quer. Quem precisa aí, que acha que tem a trabalhar melhor do escritório, vai. Quem não quer, trabalha de casa. E não é um problema para nós, né? Deus nos deu essa sabedoria. E diante disso, em 3 meses, a gente saiu de uma empresa que faturava em torno de 180 mil por mês. Primeiro mês a gente faturou 320, segundo 520, terceiro 750 mil. Nunca na história da empresa a gente já tinha visto um resultado desse, né? Na Fest, que foi a primeira unidade de negócio que a gente assumiu, foi a Fest Medicamentos. E aí dessa história toda, né, e a gente entendeu que Deus tinha algo muito grande. Foi aí que a gente começou os projetos missionários. O primeiro projeto missionário que a gente ajudou foi de um pastor austríaco chamado Reinhard, mais conhecido como pastor Richard Reinhard. Ele tem alguns orfanatos, ele é da Videira, né? Foi o primeiro projeto que a gente conduziu para ajudar. É um projeto que ele tem um orfanato no Maranhão, em Goiânia, Recife, e ele tem 82 anos. Caramba. 82 anos, cara. E ele continua sóbrio e ajudando as crianças hoje, ainda hoje. E foi o primeiro projeto que a gente assumiu. A gente ficou apaixonado pelo projeto, a gente achou que era a hora, a gente assumiu esse primeiro projeto. E aí eu falei pro Armando assim, e aí, parou por aí? E ele falou, não, ele perguntou pra mim, e aí, parou por aí? Eu falei, agora não, mano. Agora a gente tem um outro resultado para alcançar, e se a gente alcançar é outro projeto. Resumo dessa história, hoje a gente tem 5 projetos missionários que a gente apoia, né? A gente é graciado por Deus. A gente tem um projeto na Turquia, Istambul, que inclusive veio por intermédio do Josué. A gente bateu um papo outro dia sobre isso. Não sei se você lembra. Esse projeto da Turquia é um projeto que a gente tem um carinho muito especial, porque acolhe crianças da Síria, crianças curdas. É um projeto muito, muito especial com o Lucas Cabral lá, que é da Jocum. A gente Então, tem eu cortando, né? Você pode falar, pode falar. Eu ia pra lá. Você ia pra Com o lá, Lucas. você falou, né? Você é com o Lucas, né? Eu ia com o Lucas. O Lucas, você é com o Lucas. Foi por, tipo assim... Você conheceu lá? Chegou a conhecer ou não?
A Turquia? Isso. Não cheguei aí, eu juntei, na verdade, tava tudo certo. Eu já tinha juntado passagem, já tava Sim, tudo certo com sim. o Lucas e. Sim. Mas Aí eu ainda há vim pra chance, Piba, irmão. aí eu vim pra Ainda há Piba. chance, viu? Não, Ainda há chance. Mas assim, essa história do Lucas foi muito louca, porque eu fui pra Ele é louco, aquele cara. Não, muito doido. Ele, o Lucas a é esposa fora... pior. Nossa, O Lucas são mano. fora da caixinha. O Lucas e a Josi é Ele fora da adotou caixinha. 2 filhos, né? Isso, alfegãos. 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 Não, desculpa, ele tem 2 filhos. Ele adotou uma Não, é menina e uma um alfegão. moça. Ele atendeu ele tem Eu uma conheci menina. 2. Isso, Eu acho que a o terceiro eu menina não e conheci. o menino. É, eu Ele conheci. adotou agora uma alfegã de 16 anos. Mano, Caramba. na boa, aquele 16 cara. anos. 16 anos. A Mariá. É a Mariá. Foi interessante. Até vou abrir um espaço. Desculpa, se a gente se alongar muito, eu não sei como é que a gente tá aí. Mas, cara, essa história da Turquia foi muito louca, porque aconteceu de um paciente que precisava de um medicamento extremamente caro, não tinha no Brasil, e não tem esse medicamento no Brasil, e eu entrei em contato com um amigo meu na Alemanha, que me falou que na Turquia tinha esse medicamento. Uhum. E aí, cara, olha a ousadia, né? Isso é Deus, cara, não dá pra entender, não tem essas coisas, né? É Deus. Eu peguei o telefone aqui, liguei pra Turquia, para alguns telefones, e abri espaço para visitações e fui, com a cara e a coragem. Não foi assim, do tipo, olha só, eu fui por indicação. Não, eu fui com a cara e a coragem. Com um notebook e fui para Istambul. E é lógico, já que eu tava lá, eu sabia que o Josué tava lá, e Deus tinha colocado no meu coração. Falou assim, cara, fala com o Josué sobre aquele projeto com as crianças da Síria e tal. E eu falei, Josué, tem alguém aí que trabalha? Ele falou, tem o Lucas. E aí eu fui bater lá no Lucas. Só que essa história de bater no Lucas foi muito louca. Porque eu fui lá e quando eu cheguei lá no projeto deles, é num porão, é underground mesmo, um porãozão assim, mas bem feitinho para as crianças. Eu cheguei lá, a gente começou a conversar e ele virou assim para mim, eu comecei a falar assim, então, eu sou um empresário, a gente tem alguns projetos missionários que a gente contribui, inclusive um dos projetos é com o chileno Vergara. Ele virou chileno Vergara? Eu falei, ele esteve aqui há 2 semanas. Caramba. Ele falou, como assim? E o chileno Vergara, quem não conhece o chileno Vergara, ele é um cara que se você acha o Lucas louco, você não tem noção. O Vergara é 16 vezes mais louco que ele. O Vergara é o cara que sobe em cima de uma perua, tem 2 caras com uma AK-47 e ele prega o evangelho no meio do mundo muçulmano. É assim que ele faz, entendeu? Bom, É o jeito dele. E eu acho que Deus tem um propósito, tem com certeza. Inclusive a esposa dele, a Lana, que está na Ucrânia, né? Ela é da Ucrânia, ela saiu da Ucrânia recentemente. Aconteceu tudo isso e eles são muito doidos. A Lana e eles são fora da curva. Mas aí nessa história toda, eu falei, não, peraí, já é resposta de Deus, né? Porque o cara falou que o Vergara estava aqui. Poxa, e aí ele falou, aí eu falei, não é possível. Aí eu peguei o celular e falei, é esse cara aqui? Ele falou, não, olha aqui a foto, ó. Peraí, vamos tirar uma foto e vou mandar pra ele. Aí o chileno responde, olá, você está aí? E não sei o quê. E eu, caramba, bicho. E resumo, eu peguei e falei, não, é de Deus. E aí eu falei, olha, Lucas, eu vim aqui por um propósito muito especial. Eu queria que você reunisse a equipe. Ele reuniu a equipe, eu falei, olha, eu sou empresário, a gente costuma assumir alguns projetos. E eles tinham um projeto de alugar um andar de cima para fazer uma escola de jiu-jitsu naquele momento. E eu falei, cara, quanto é? Ele falou o valor, eu falei, cara, considere 1 ano de aluguel. E a gente fez o projeto, a gente fez essa oferta. Só que o Lucas conta uma história bem interessante, né? Toda convenção ele traz o testemunho. E ele fala, cara, eu não acreditei em você. Eu não acreditei. Veio o André aqui, eu não acreditei. O cara do nada, né? Mais um cara que vem aqui, fala que vai ajudar, e daqui a pouco ele vai embora, e só veio aqui tirar foto e fazer graça e acabou. Né? E já fazem 2 anos que a gente tá com um projeto na Turquia. 2 anos, né? 2 anos. E toda a convenção, faz 2 convenções que ele manda o vídeo e ele fala a mesma coisa. Ele fala, cara, eu achei que você ia só vir aqui, dar um oi, ir embora e acabou. E até hoje a gente tem muito carinho. Aliás, o Lucas nos ajuda muito na Turquia. O Josué também, viu? O Josué nos ajuda muito, 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 muito. Fazer conexão, né? Não, porque hoje nossos principais parceiros estão na Europa e na Turquia e na Índia, né? E a gente estreitou muito o relacionamento porque a gente tem pessoas que podem estar lá com a gente.
Entendeu? E assim, eventualmente o Josué, a gente liga, o Josué, você pode dar um pulo lá? E ele nos ajuda, né? Legal. Ele nos ajuda. E Deus tem sido gracioso demais com a gente, né? Porque nesses 5 projetos, agora recentemente o último projeto que a gente assumiu, que é um projeto, um desafio bem grande, é uma construção de um orfanato lá em Goiânia, mas é um orfanato gigante, que veio da pastora Márcia lá da Videira. Esse último projeto, ele mostra pra gente que a gente sonha muito pequeno, cara. Ele mostra pra gente que a gente sonha muito pequeno. Deus tem algo muito maior do que a gente imagina. Hoje nós fazemos... É interessante falar isso, né? A gente faz parte do LEAD, que é o Grupo Dória de Empresários. Não tenho nada a favor do Dória, nem contra, tá bom? Só colocando, não tem nada movimento político aqui. Mas o fato que a gente faz parte do LEAD, nós somos chamados, convidados para participar, são empresas que faturam um determinado valor ao ano, não é qualquer empresa que está lá. E aí quando me perguntam qual é o segredo do seu sucesso? Aí eu falo, é simples, cara. Ora antes de qualquer reunião, conversa com Deus, tem a Bíblia como seu princípio. Aí os caras já... Desanima. Maluco. Desanimam. Não é o que eles Mas estão é tão querendo, simples. Não é o que eles estão esperando, né? Não é o que eles estão esperando. O que eles estão fórmula. esperando é fórmula. O que eles estão esperando Receita. receita. Com O a que eles estão planilha esperando que é que eu fale de uma ferramenta de tecnologia ou da capacitação da minha equipe. Lógico que isso tem a ver. São instrumentos que Deus nos dá. Mas, cara, não é a base. Não é o alicerce. Não é a pedra angular. Porque, cara, se tiver que dar errado, vai dar errado. E se tiver que dar certo, o Senhor prosperará. Emanuel, Deus conosco. Ele é assim, nas horas ruins e nas horas boas. Quando eu estava para tirar minha vida, Jesus estava do meu lado. Quando tudo isso aconteceu, aqui, Jesus está do meu lado. Amém. E bem-vindo ao mundo, cara. Agora, se você tá... É interessante essa história, porque eu sempre falo assim, cara, você está no fundo do poço, que bom. É uma excelente oportunidade para você conhecer o amor do Pai. Mas é uma excelente... Não estou falando... É uma excelente oportunidade. É uma excelente oportunidade. Um dos versículos que na época, né, que me mostrou muito sobre isso foi esse aqui, ó, cara. Eu estava com ele aqui aberto, né? Peraí. Só porque eu falei, eu perdi o versículo. Mas vamos voltar aqui. Tranquilo. Vamos achar aqui. Aqui. Um dos versículos que eu comecei a entender, cara, a respeito de quanto eu era amado por Deus, era o versículo do meu casamento. Romanos 8:39. Eu vou falar por cima, mas que eu lembro de cabeça aqui. Nem altura, nem principados, nem potestade, nem qualquer outra coisa do mundo nos separará do amor que está em Cristo Jesus. E aí, G e Gu, eu comecei a entender. Desculpa os pastores de púlpito que eu vou falar, porque o meu entendimento é... Se vocês tiverem alguma coisa contra isso, me procura depois. Não é algo... Eu não sou servo, cara. Eu sou filho. Meu posicionamento não é de servo. Meu posicionamento é de filho. E quando eu sou filho, eu obedeço. E quando eu obedeço, aí eu sirvo. E quando eu sirvo, eu sou servo. Mas primeiro eu preciso aprender a ser filho. Eu preciso aprender a ser filho. E quando você é filho, cara, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito. Que nós somos filhos de Deus. A ideia é você fazer por amor, por entendimento daquilo que Deus fez por você. Isso. É o que você falou no começo. Não é a ideia de que você faz para ser recompensado, embora Sim. tem isso na Bíblia. Jesus fala sobre isso, Deus fala sobre isso também. Um exemplo de você ser recompensado. Um exemplo simples, mas eu vou levar meu pai no aeroporto sexta-feira. E ele me pediu isso de favor e tudo mais. Eu não faço isso porque eu sou servo do meu pai. Não. Eu amo meu pai. Eu quero estar tempo com ele no carro, levar ele. Eu amo ele. Então, por isso, eu vou deixar de fazer algumas coisas, dirigir ele, voltar sozinho, mas é porque eu amo ele, entendeu? É justamente isso. E aí, cara, entra uma cereja do bolo. A cereja do bolo. Sabe por que isso aqui já deu certo? Porque você ama ele. Isso aqui só vai dar certo, esse projeto de vocês, quando vocês entenderem que não é a mesa, não é o estúdio, não é o microfone, não é a luz, não é... É porque é o amor de Cristo.
É, não é mesmo? A gente começou É o lá na casa amor de do Cristo. Buda e agora a gente tá aqui. Olha só, agora vocês estão no estúdio, vocês começaram no ar. Apesar que a gente começou bem demais, né? Começamos muito bem. E- E, assim, e sempre foi a visão. Sempre foi a A visão. gente ama a Deus e a gente ama ouvir a história das pessoas É. com Isso. Deus e o que Deus faz na vida delas. Esse é o nosso, é o que a gente ama nesse projeto. É por amor. É isso. É por amor. E isso isso tá, e cara, isso tá esparramando, espelhando, espalhando. Aliás, essa frase espelhando e espalhando é do Cox, né? É. O pastor Davi Cox. E a gente usa isso, né? Tem um livro chamado Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que é um livro secular, mas que tem um conceito muito importante. A maioria das empresas, das pessoas, sabem o que fazem e como fazem. O problema é que elas não sabem do porquê elas fazem. O porquê elas fazem. E lá, hoje, na nossa empresa, a gente sempre coloca isso na cabeça deles. Por que você faz isso? Por que você atende um paciente? Por que você trata a pessoa com zelo, com carinho? Porque Cristo me amou. Porque Cristo me amou. Sim. Acho que a gente pode até aproveitar isso. É a ponte Maneiro. perfeita. Porque eu conheço a história do Pepe. Sim. Em 2018, 17, 18, a Sim. tia dele ficou mal, teve câncer. E o Pepe parou a vida dele pra Isso. cuidar da tia. Isso. Levava a tia pro hospital, São Paulo, vai, volta, exame. Deu um tempo, a tia dele morreu. Uhum. E Foi uma daí história eu bem lembro difícil. que ele tava procurando emprego, ele ficou muito mal com a morte da tia. Uhum. Tava procurando emprego, o Ricardo, Isso. o pastor André Ricardo. falou com o Ricardo, Isso. e o Ricardo falou, tem o Pepe. E daí fizeram essa ponte, Uhum. o Pepe começou a trabalhar com você na outra empresa, Isso, daí isso. começou a Fest, Isso. e daí ele falou, uma empresa de vender medicamento, vou lidar com o consumidor. Eu falei, cara, que É o seu perfeito. propósito. Eu falei pra ele, cara, é perfeito. Falei, por quê? Foi porque, cara, você sabe o que é ser a pessoa que precisa do remédio. É isso mesmo. É Você isso sabe o que você já teve nessa posição, Uhum. você viu sua tia morrer, você passou por tudo Isso, isso, te isso. marcou. mesmo. Isso. Eu falei, você vai ser a melhor pessoa pra mostrar o consolo que o evangelho te deu Amém. e pra falar com essas pessoas. Eu falei, cara, Amém. e assim, eu Que falei, como Deus faz, imenso. né? Foi como que Deus faz as imenso. coisas. Que propósito imenso. E funcionou, né? Tipo, Não, o Pepe funcionou não. Aliás, o Pepe é um dos caras que, literalmente, é um dos caras que mais voam em vendas na nossa equipe, né? A gente tem hoje 5 agentes que trabalham com vendas diretas de medicamentos especiais nessa unidade de negócio, que é a Fest. Uhum. Depois surgiram outras, né? Sim. Mas o Pepe é um dos caras que mais voa. O Pepe é um cara que ele entende a necessidade do paciente. Gente, não pasmem vocês. O Pepe é o tipo do cara que pega o telefone e ele liga às vezes para o juiz para descobrir o que aconteceu com aquela demanda judicial. Ele chega nesse nível. Porque ele sabe da dor. Ele sabe que é precisar de resposta. Ele da sabe dor. a agonia da espera de Da não espera de saber que precisa daquele medicamento. Aliás, né, abrindo, né, o que nós em cima disso tudo, o que nós fazemos, né? Nós trabalhamos com medicamentos especiais de alto custo, mas não é medicamento de prateleira, é um medicamento de alto custo mesmo, e a gente ajuda os pacientes a adquirirem esse tipo de medicamento. Nós ensinamos eles a fazerem isso, damos a possibilidade dele alcançar esse medicamento, seja pela unidade da Fest ou para as outras unidades de negócio que a gente tem. A gente tem um portal de doenças crônicas e raras, que é o Momento Saúde, que dá informações. A gente tem um portal que é um buscador de preço com outras farmácias, que é uma outra unidade, o qual o Lucas Furtado que toma conta dessa unidade. Então, a gente entendeu que a gente precisava ajudar. E, pessoal, 3 anos e meio. Não sou eu. Como é que eu posso falar que sou eu ou é o meu sócio? 3 anos e meio aconteceu tudo isso. E a gente entende que vai acontecer muito mais, né? Porque tem outras histórias envolvidas. Tem outras histórias envolvidas. Porque quando o projeto tá, de novo, buscando estar dentro do centro da vontade de Deus, é aquilo. Deus pega outras pessoas, como o Pepe, encaixa, porque é perfeito, sabe? Funciona. Não, é perfeito, é perfeito. Eu até tô olhando aqui meu celular, porque já tá batendo aqui, só pra avisar a Tati que eu tô aqui com vocês, viu, Vai lá. gente? Se vocês dão um tempinho Cara, eu só pra- lembro que uma vez eu discuti com um jovem no retiro por causa do Pepe. Cara, Caramba. eu fiquei muito pistola com Por o quê? jovem. Conta aí. Não, normalmente no retiro tem... Antes ou depois do culto tem os GPs, né? Sim. Acho que o Pepe tava no meu GP, eu tava liderando o GP, aí acabou, a galera
vai cada um fazer o que quer, né? Depois, antes do almoço. Aí um jovem tava me acompanhando. Ele falou, cara, eu não sei como alguém consegue ser amigo desse Pepe. Que moleque zoado. Fui Que questionado. cara mala. Eu falo pra ele é mala. Não. Mas eu amo ele. É no sentido ruim mesmo, assim, de meu, tipo, insuportável. Dizer. Aí eu olhei pro cara, assim, tinha acabado de fazer o devocional, mano. No meio da santidade, Aí do poder do Santo Altíssimo. não, aí eu falei, ô Zé Ruela, por que você não se torna o agente que pode mudar ele? É isso mesmo. Cara, vai lá, você identificou um erro na vida dele, vai lá você e ajuda o cara, mano. Vai lá, dá um toque no cara. Cara, assim, não que eu concordava com o jovem, mas eu falei, cara, não faça isso, mano. Aliás, uma das coisas que a gente tem lá, muito forte. E parabéns pela sua atitude, viu, Carla? E, aliás, isso foi um motivo de conversa ontem dentro da minha casa. Uma coisa que a gente tem muito forte é o seguinte. Mateus 18. Cara, se você tem alguma coisa com o seu irmão, Cara, evita problema. Vai lá, fala isso. com ele. Fala com ele. Isso está no nosso código de conduta. Mas eu quero fazer uma ressalva muito importante. O Pepe é mala mesmo, cara. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. E eu falo isso pra ele todos os dias, cara, porque ele não desiste, ele é persistente, ele é crica, ele vê os detalhes das coisas. Eu preciso de alguém assim no momento dele. Se ele não fosse assim, cara, ele não tinha o resultado que ele tem. É aquilo. Tem uma parte que Deus pegou o jeito do Pepe, como o jeito de todos nós. A gente vai ter que trazer aqui, né? a gente ele vai vai ter que vir aqui. Tá falar falando pra vocês. dele? Não, ele tem que vir Mas aqui. Ele tem é que é um vir bom aqui. exemplo, porque o jeito do Pepe, quando foi transformado por Cristo, funciona. Não, é outro nível. Entendeu? Funciona. Do mesmo jeito que todos nós, sabe? Se eu tenho minhas características, meu jeito de ser, sem Cristo, não vai funcionar, sabe? É diferente. Não vai rolar. Com E- Cristo, tudo rola. É. Isso é muito legal, porque se você for ver mesmo, o que Jesus fez? Ele pegou, cara, os improváveis. Jesus pegou os improváveis. A gente e fala... os inimigos, né? Que tinham, Cara, olha só. Tinha gente ali que... Olha, o publicano, Mateus, né? O povo judeu odiava o publicano. Ele chamou Mateus para ser um dos discípulos. Em suma, tinha, gente que... A gente fala, como é que pode fazer parte de uma liderança? Cara, até hoje a gente fala sobre isso, eu e o Armando, né? Por incrível que pareça, se você quiser trabalhar com a gente, fica tranquilo, você não precisa de faculdade. Isso é evidente. A gente não está preocupado com faculdade. Se você se formou no Mackenzie, na USP, a gente não está preocupado com isso. O que nós estamos preocupados é com 3 princípios básicos. Primeiro é caráter. Nós estamos preocupados com o seu caráter. Se você tem um caráter exemplar, se a gente olha com alguém que fala assim, cara, esse cara eu posso andar com ele, a gente já sabe que grande parte do caminho você já andou com a gente. Segundo, o cara tem que ter um coração ensinável. A gente não quer o cara que conheça tudo, mas que tenha humildade para aprender. O cara que tem um coração ensinável, você desenvolve competência. Na verdade, tem até um estudo. Eu gosto dessas coisas. Tem até um estudo que diz que é melhor você pegar alguém que não sabe nada sobre aquele assunto que você quer ensinar ele e já ensinar ele, do que ele que aprendeu a vida inteira algo errado, até ele desaprender aquilo que aprendeu errado e aprender o que é correto. Leva tempo. Às vezes nem consegue. Tanto é que isso é real com a gente, que inclusive no final eu queria dar esse presente, mas já adiantando, a gente tem um curso de formação de SDRs que nós damos gratuitamente. O SDR é o pré-vendas, é o que faz ligação, prospecção, que a gente entendeu que a gente precisa capacitar pessoas, a gente dá gratuitamente esse curso. Não cobramos nada, mas tem uma certificação, tem uma prova. E legal. Aqueles que são os melhores, a gente chama para trabalhar com a gente. Que legal. Muito legal. A gente chamou 5 pessoas para trabalhar com a gente esse mês. 5 pessoas, porque fizeram curso, foram certificados. E geralmente a gente divulga nas igrejas, com os pastores que são da nossa equipe, que estão ali envolvidos. Então tem a Reage, o pastor Pipa, tem nós, né, o Ricardo, tem vários pastores que estão envolvidos no nosso projeto, vários. Né? Sim, e aí, que legal. Caraca, que coisa, cara, e vem pessoas pra gente ensinar. E por último, né, falando por a questão do coração ensinável, tem uma visão clara do que Deus tem para eles. Se não tem, a gente vai te ensinar. A gente vai ensinar. Por quê? A gente não quer, um exemplo claro, né, que aconteceu e nos abriu os olhos para isso, foi o Pedro.
Pedro que tá aqui na Eu escola ia da pedir pra você IPP. falar. O Pedro, quando ele começou com a gente, eu falei, cara, eu preciso de um menino assim, o Ricardo indicou ele, e aí quando ele sentou, ele foi muito transparente, falou, cara, eu perguntei, o que você quer daqui 5 anos? Meu sócio perguntou pra ele. Ele falou, olha, eu tenho que ser sincero, eu quero ser pastor. E o meu sócio falou assim, André, como é que a gente vai contratar alguém que quer ser pastor, cara? A gente quer construir história com a pessoa. E eu falei, é esse cara que tem que fazer parte da nossa história. Porque você só imagina só, se a gente tiver alguém que saiu daqui de dentro e virou pastor, e espelhou a Cristo, e milhares viram, o negócio não é dinheiro. O negócio é quantas pessoas a gente vai alcançar. Uhum. Nós queremos 1 milhão de pessoas. Acho que o Gu já sabe dessa história, né? Uhum. E um dia no carro eu falei, 1 milhão de pessoas, a minha filha vira e fala assim, pai, você vai alcançar 1 milhão. Mas eu, 2 bilhões. E eu falei, glória a Deus. Amém. 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 O que nós queremos é isso. Pessoas alcançadas pelo Evangelho. Aquela mãezinha que tem um filho doente, vendo a graça de Deus sobre a vida dela. Pessoas dobrando o joelho na nossa equipe, como aconteceu hoje de manhã. E se vocês me permitirem, eu vou abrir esse áudio com vocês. Aconteceu hoje de manhã isso, cara. Pessoas da nossa equipe dobrando o joelho e pedindo o auxílio do pai para o aspecto do medicamento vir, porque o medicamento está em falta. E olha, isso aconteceu hoje. Isso aqui não é. Isso aqui é o Ítalo falando. Vou achar que eu. Põe informação confidencial sem Nossa, querer, né? não, Tipo, essa aqui não, essa aqui é do Ítalo. só que só... É o Ítalo, é que o Ítalo, o Ítalo ele manda mensagem poucas vezes. Quando ele manda, deixa eu Isso que a achar gente não aqui. faz ao vivo, gente. Olha aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Oi, Armando. Não sei se você viu aí sobre esse processo do senhor Elton. Eu abri e tem as fotos dele, sabe? E quando eu abri, a primeira vez que, a segunda já que ele compra, o Espírito Santo moveu para orar por ele, sabe? E dessa vez estava orando também para que não aumente, né, o preço, para que a gente conseguisse atender ele o mais rápido possível. E aí eu estava aqui orando, na hora que eu terminei de orar, a Fabiane mandou aí eu cobrei a Fabiane, né, para ver se tem algum posicionamento, porque o laboratório vai fechar. E aí ela falou, acabou de liberar, nós vamos liberar umas caixas carimbadas que um cliente cancelou o pedido. Nossa. E a gente tem umas caixas aqui, eu vou liberar do meu estoque, e você pagando agora, eu faturo ainda hoje. Tanto que Deus é bom. Nossa. Eu fui ministrar sobre a vida do Senhor, e Deus tem algo profundo com esse Senhor. Ai, eu fico muito feliz da gente poder glória a Deus. trabalhar nesse Irmão, esse é o tipo de histórias que a gente tem o privilégio de ouvir todos os dias. Todos os dias. E só pode viver o sobrenatural quem entende que saiu do natural. Então, diante disso, cara, assim, eu não sei para quem vai chegar esse podcast, mas para quem chegar até aqui e ouve um áudio desse, tem que tratar a sua empresa com o propósito de Deus, o ministério dele. Parte do amor do que Cristo fez por nós. E eu não tenho outra palavra para falar, né? Todos os dias a gente vive isso aqui, gente. É todos os dias, não é um dia só. Às vezes é alguém que ficou doente, às vezes é uma mãezinha que chorou, às vezes, cara, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Caramba. Cara, que história, mano. É difícil, não tem o que falar. Cara, só... eu lembro do Júnior, o Júnior veio aqui e foi a mesma coisa. Ele falou. E eu não tinha coragem de abrir a boca pra perguntar. Pra não atrapalhar ele falando. Então... Não, que isso, cara. Mas é por isso que a gente faz isso, né, João? Não, a gente é privilegiado demais. Não, mano. A gente é só uma ferramentinha, eu e o Gustavo, mano. cara, a gente... Nossa. Cara, e vocês, através desse projeto de vocês, eu acho que eu quero incentivar vocês a fazerem isso mesmo, tá? Porque o evangelho não é pra quem tá no púlpito. Exatamente. O evangelho não Tanto é que a pro... gente traz muito pouco pastor aqui. Eu acho que o evangelho tem que estar claro isso para quem está na cadeira sentado aos domingos. Você presta atenção aí. Você é responsável pela vida das pessoas que te cercam. Sim. Isso é importante. Isso assim que se prega o evangelho, né? É assim que se prega o evangelho, cara. E o nosso intuito, quando a gente fala 1 milhão, parece ser arrogância demais. Mas minha filha já respondeu pelo Espírito Santo que ela vai alcançar 2 bilhões.
E ela falou isso no carro, e eu creio que ela vai alcançar 2 bilhões. Porque um dia, aquele homem que desceu daquele púlpito, que fundou o Palavra da Vida lá, o seminário, chegou para mim e falou assim, cara, o que Deus vai fazer com você? Pois é isso. É isso aí, é isso aí. André, cara, obrigado por esse testemunho. Obrigado porque você... Pelo jogo limpo, pela honestidade, assim, teve esse testemunho. Sim. Acho que inspira muita gente. A gente vai deixar seus contatos na descrição. Claro, Se pode alguém deixar. quiser. Pode deixar. Aliás, eu vou divulgar também um pouco de Por vocês favor. nas nossas listas lá que a gente tem, tá bom? Uhum. Agora a MCO, né? Vamos Sim. validar essa parceria. Essa é a Vamos primeira sim. de muitas, vamos Uhum. validar, tá bom? Eu acho que faz total sentido para vocês impulsionarem ainda mais o canal de vocês, Sim. levar onde pessoas que pessoas que precisam. Uma sugestão como empresário, empreendedor, né? Agora Manda. estou falando com vocês como visão, invistam em publicidade. Uhum. Porque não é a mesa, não é o microfone. Não. Você já tem o que é necessário aqui, mano. Isso em publicidade. Mais pessoas precisam ser alcançadas de vocês. Uhum. Eu tenho feito isso com meus devocionais de manhã. Eu tenho investido um valorzinho. E ele vai. Aparece no meu Instagram. Apareceu pra mim. Aparece. Apareceu? Mas eu Apareceu acho pra que é mim. porque primeiro eu achava, eu falei, não, eu sigo o André. Daí depois eu vi, ia lá, patrocinaram, que da hora. Eu patrocino sim, cara. Porque Cara, eu que acho que legal. pessoas precisam É ferramenta. ouvir. É ferramenta. É. Eu agora tenho feito um devocional a respeito de perdão. Por quê? Porque eu recebi contatos de pessoas falando assim, cara, eu tô com a minha filha dentro de casa e eu não consigo perdoar ela. Porque ela fez isso pra mim. Aí uma outra pessoa, cara, calhou assim, uma outra pessoa escreveu, e pessoas que eu não conheço, tá? Uhum. Chegou pra mim e falou assim, não tenta você achar que é alguém da igreja não, que não é, tá bom? Pessoa que escreveu assim pra mim assim, André, o meu marido, ele tá numa situação que ele perdeu o amor por Cristo, ele não quer pisar mais dentro de uma igreja. Caramba. E é perdão, é ausência de perdão. E aí eu tive que voltar a toda essa história que eu vivenciei com a Tati, Uhum. de reconstrução, que hoje, pela graça de Deus, a gente pode chorar juntos de alegria, porque a gente pode testemunhar para outros casais sobre isso, casais que estão longe, né? Já aconteceu. E a gente fala assim, cara, perdoa. Você vai se libertar quando você perdoa. Perdão é livramento. Porque quando você fala assim, quando Jesus fala, né, que perdão, quando você cede o perdão, Deus olha pra você e fala assim, eu vou te perdoar. Uhum. Certo? Sim. Agora, quando você não cede o perdão, a conta não fecha. Né? A conta não fecha. E não é porque Deus não te ama. Pelo contrário, é por isso que ele tá fazendo isso. É porque ele te ama. Uhum. Porque ele te ama, justamente. Então vamos fechar essa conta. Entendeu? Cara. Muito bom, André. Amém. Cara. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, por Amém. oferecer um pouco do seu tempo. Amém. Gel, uma última consideração aí. Cara, a consideração, vou refletir bastante no que você falou. Muitas Amém, coisas. cara. Amém. Amém. Muitas coisas vou levar pra casa. Amém. Conversar com a Tchelle, sentar com ela e falar, cara. E o que Deus pode fazer com você, mano. Amém. Amém. Deus abençoe, moçada. Valeu. Valeu, gente. Muito obrigado por você que ouviu. Compartilhe isso com outras pessoas. De novo, não porque a gente quer ser gigante, mas é porque a gente quer compartilhar essas histórias com o máximo de pessoas, porque a gente sabe que tem o mesmo impacto que tem a gente aqui ouvindo, a gente quer que cause em outras pessoas. Amém. Então, Com certeza. muito obrigado. Valeu, gente. Até a Se vê na próxima. Valeu, gente. Até mais. Tchau, Tchau. MCO Contábil, a sua contabilidade totalmente online.